Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar uma maneira prática de descobrir se um determinado número é primo ou composto. Lembrando que todo número possui pelo menos dois divisores, o 1 e o próprio número. Quando um número possui apenas dois divisores, nós dizemos que esse número é primo. Caso o número possua, além do 1 e do próprio número, mais algum divisor, esse número é chamado de composto. Bom, nós vamos precisar também lembrar do chamado Teorema Fundamental da Aritmética. O Teorema Fundamental da Aritmética nos conta que qualquer número pode ser escrito de modo único como um produto de fatores primos, ou decomposto em um produto de fatores primos. Por exemplo, 50 não é primo, mas ele pode ser escrito como ou decomposto em 5 vezes 5 vezes 2. E aqui todos os fatores são primos. Por exemplo, 120. 120 não é primo, mas ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E aqui todos esses fatores são primos. A mesma coisa para o 77, é 7 vezes 11. E 25 é 5 vezes 5. Né? Então, se o número não é primo, ele pode ser decomposto em um produto em que cada um dos fatores do produto são números primos. Claro, isso aqui vai mudar. Esse aqui, por exemplo, tem 3 fatores, esse aqui tem mais, esse aqui é apenas 2. Esse aqui também só tem 2. Todo número que não for primo, ele pode ser decomposto em um produto de pelo menos 2 fatores primos. Né? Pode ser que tenha mais, mas tem pelo menos 2. Muito bem. Então, alguns números, quando você olha para ele, lembrando apenas dos critérios de divisibilidade, é fácil saber se ele é primo ou composto. Por exemplo, 1046 não é primo, porque ele é divisível por 2. 63, se você somar os algarismos 6 mais 3 dá 9. 9 é divisível por 3, então 63 é divisível por 3. 775, como o algarismo das unidades é divisível por 5, então o número inteiro é divisível por 5. É só lembrar dos critérios. Esse daqui, 1707, se você somar os algarismos de 1707, a soma dos algarismos, 7 mais 0 mais 7 mais 1 é 15, é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3. Mas tem alguns números que não é tão simples assim, né? Não é tão fácil, não é tão automático. Vamos começar com o número 47. 47 é primo ou composto? Então, o Teorema Fundamental da Aritmética nos diz que, se esse número não for primo, ele pode ser escrito de modo único como um produto de fatores primos. Quantos fatores primos terá vai depender do número, mas tem pelo menos 2. Então, vamos dizer que aqui tenha um determinado número. Se ele não for primo, ele vai ser composto. Então, aqui eu vou colocar pelo menos 2 números. 2 números primos. Se ele não for primo, ele pode ser escrito como produto de fatores primos. E aí, pode ter, por exemplo, 120 tem mais de 2, né? Mas o 77 tem pelo menos 2. Todo número, se não for primo, tem pelo menos 2 fatores primos na sua decomposição. Pronto. Agora, eu listei aqui os primeiros números primos que nós conhecemos. O 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Continua essa lista, mas eu listei até o 17 para efeito dos exemplos que nós vamos apresentar aqui. E aqui embaixo eu escrevi o quadrado desse número. Por exemplo, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 5 é 25, 7 vezes 7 é 49, 11 vezes 11 é 121 e por aí vai. Tá? Bom, vamos observar o seguinte. O 49 é maior do que 47. Então, a primeira observação que nós vamos fazer aqui é a seguinte: se por acaso o 47 não for primo, se ele for composto, ele possui pelo menos um fator primo na sua decomposição menor do que 7. Por quê? Porque se por acaso todos os fatores primos do 49 fossem maiores do que 7, então veja, maiores ou iguais a 7, aqui não pode ser 7 e 7. Porque se fosse 7 e 7, 7 vezes 7 é 49, já passa. E se você colocar um número aqui maior do que 7, por maior razão, vai ser maior do que 49. Então aqui não pode ser 7 e 7 ou um número maior que 7. Aqui, se por acaso o 47 não for primo, pelo menos um dos fatores primos deve ser menor do que 7. Esse é o ponto. Então aqui não pode ser os dois iguais a 7. Porque se os dois fatores primos fossem maiores do que 7, o número já seria maior do que 47, porque 7 vezes 7 é 49. Então, essa é a primeira observação. Se ele não for primo, pelo menos um dos fatores primos do 47 deve ser menor do que 7. Bom, mas quem são os fatores primos menores do que 7?
2, 3 e 5. Então, para saber se esse número é primo ou composto, basta saber se ele é divisível por algum desses fatores primos menores do que 7. E aí ficou fácil o trabalho. Ao invés de testar se ele é divisível por todos os números menores do que 47, basta saber se ele é divisível por 2, 3 ou 5. Porque se ele não for primo, algum dos fatores primos tem que ser um desses três. Porque se todos os fatores primos fossem maiores ou iguais a 7, aí isso não seria possível, porque quando você multiplicasse dois desses números maiores do que 7, o produto já seria maior do que 47. Então agora ficou fácil. 47 dividido por 2 não é possível. Não é possível dividir por 2 porque o algarismo das unidades não é divisível por 2. 47, será que é divisível por 3? É só somar 4 mais 7, 11, né? 11 não é divisível por 3, então 47 não é divisível por 3. 47 é divisível por 5? Não, porque o algarismo das unidades não é divisível por 5. Então pronto, como 47 não é divisível por 2, nem por 3 e nem por 5, então, e o 47, se não for primo, ele é escrito como um produto de fatores primos, portanto, ele tem que ser primo. Porque se ele fosse composto, ele poderia ser escrito como produto de fatores primos. Mas se ele fosse escrito como um produto de fatores primos, um desses fatores deveria ser 2, 3 ou 5. Porque não podem, os fatores primos não podem ser todos maiores ou iguais a 7. Porque se todos eles fossem maiores ou iguais a 7, o produto deles seria maior que 47. Então, um dos fatores tem que ser 2, 3 ou 5. Como 47 não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5, então o 47 não possui nenhum desses três fatores na sua decomposição. E como ele não pode ter números maiores, todos maiores do que 7, então ele é primo. Ele não pode ser escrito como produto de fatores primos. O outro número que eu coloquei aqui foi o 79. Será que 79 é primo? De novo, o mesmo teste pode ser feito, 79. E agora vamos olhar para essa nossa lista aqui com os primeiros números primos. 2, 3, 5. Repara que eu não deixei nenhum de fora. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Né? Todos os primos até o 17. Agora, bom, eu vou caçar aqui um desses números cujo quadrado seja maior do que 79. Bom, o primeiro é o 11. Então, para saber se 79 é primo ou não, bom, de novo, 79, se ele não for primo, ele vai ser escrito como produto de dois números primos. Né? Vai ter um número aqui vezes um outro. Pode ter mais, mas tem pelo menos dois. Esses dois números não podem ser todos maiores ou iguais a 11. Porque se todos os fatores primos de 79 fossem maiores ou iguais a 11, então, quando você multiplicar 11 vezes 11 dá 121, já ia passar. Então, pelo menos um, se ele não for primo, pelo menos um dos fatores primos do 79 tem que ser um número menor do que 11. Tem que ser 2, 3, 5 ou 7. Aí ficou fácil. 79 é divisível por 2? Não, porque o algarismo da unidade não é par. Por 3 também não, porque 7 mais 9 dá 16. E 16 não é divisível por 3. Não é divisível por 5, porque o algarismo das unidades não é 5, e nem 0, ou seja, não é divisível por 5. E será que é divisível por 7? Aí é só fazer a conta, né? Claro, tem um critério de divisibilidade por 7, mas como é um número pequeno, é melhor ir para a tabuada mesmo. Será que existe algum número que multiplicado por 7 dá 79? Bom, 7 vezes 11 é 77. É menor que 79. E 7 vezes 12 já vai passar de 77. Porque 77, quando você somar mais 7, já vai passar de 79. Porque 77 só precisa de 2, né? Então pronto. Isso aqui é maior do que 79 e esse aqui é menor do que 79. Então pronto. 79 não é divisível por 7. Portanto, como ele não é divisível por nenhum primo menor do que 11, então esse número é primo. Tá bom? Um outro exemplo que aparece aqui na nossa lista é o número 181. Será que 181 é primo ou é composto? Então, vamos fazer o mesmo teste agora para o número 81. 181. Agora eu vou procurar nessa minha lista um número primo cujo quadrado seja menor que 181. A mesma ideia. Bom, 3 vezes 3 é 169, 289 já é maior que 181. Então, se o 181 não for primo, quando você escrever ele como um produto de fatores primos, pelo menos um desses números, pode ser que tenha mais, mas ele vai ter pelo menos 2,
e pelo menos um deles é menor do que 17. De novo, porque se todos os fatores primos do 181 fossem maiores ou iguais a 17, então quando você multiplicasse dois deles, 17 vezes 17 já ia passar de 181. Se todos eles fossem maiores ou iguais a 17, quando você multiplicar números maiores ou iguais a 17, o resultado vai ser maior ou igual a 289. Já ia passar de 181. Então, obrigatoriamente, pelo menos um dos fatores primos do 181 deve ser menor do que 17. Para saber se 181 então, é primo ou não, basta testar se ele é divisível por cada um desses números aqui. Tá bom? Então, por exemplo, 181 é divisível por 2? Não, porque o algarismo das unidades não é par. É divisível por 3? É só somar. 8 mais 1 mais 1 é 10. A soma dos algarismos, 1 mais 8 mais 1 é 10. Não é divisível por 3. Então, esse número não é divisível por 3. Por 5 também. Termina em 0,5. Então, não termina nem 0 nem 5. Não é divisível por 5. Divisível por 7. E aí, se você lembrar do critério de divisibilidade por 7, já pode usar. Se não lembrar, faz a conta normal. Mas como eu estou lembrando aqui do critério de divisibilidade por 7, como é que faz para saber se o número é divisível por 7 de uma maneira mais fácil? Você faz o seguinte, você olha para o 181 e vê o número formado pelos algarismos sem o último. Então, exclui o último, o que sobra? Sobra 18. Faz 18 menos o dobro do último algarismo, 2 vezes 1. E verifica se esse número é divisível por 7. Bom, vai ficar 18 menos 2. Só que 18 menos 2 é 16. 16 não é divisível por 7, então 181 não é divisível por 7. Depois vem o 11, né? Depois do 7 vem o 11. Será que 181 é divisível por 11? De novo, se você lembrar do critério, usa o critério, senão faz a conta normal. Divide 181 por 11. Mas nós sabemos, existem pelo menos 2 critérios de divisibilidade por 11. Um deles é o seguinte, para números pequenos, você pode fazer 18, a mesma coisa, deixa o último algarismo e vê o que sobra. Sobra o número 18 quando você exclui o último algarismo. 18 menos o último algarismo. Só que 18 menos 1 é 17. 17 não é divisível por 11, portanto, 181 não é divisível por 11. Então, resta saber se o 181 é divisível por 13. Ele não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11. E se ele for composto, ele deve ter algum fator primo menor do que 17, porque 289 é maior do que 181. Mas, se você dividir 181 por 13, você vai ter resto 12. Portanto, 181 não é divisível por 13. Então, 181 é primo, já que ele não possui nenhum fator primo menor do que 17, e ele não pode ter todos os fatores primos maiores do que 17, porque se você multiplicar 17 por 17, já vai dar 289. Então, 181 também é primo. E aqui, de novo, é o quadrado de 17, né? 289. Então, eu só preciso testar se o 187, se ele não for primo, ele vai ser composto. E um dos fatores primos dele tem que ser um número menor do que 17. Então, só precisa testar para esses fatores primos aí menores. Não é divisível por 2, né? Porque o algarismo das unidades não é par. Não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é 1 mais 8 é 9, 9 mais 7 é 16, não é divisível por 3, não é por 5 também. Por 7 dá para usar aquele critério, né? Vamos lá, vamos tomar o 187. E aí eu vejo o número formado pelos algarismos sem o último, tiro o 7, fica 18. 18 menos o dobro do último, para saber se é divisível por 7. Bom, vai ficar 18 menos 2 vezes 7 é 14. Só que 18 menos 14 é 4. Não é divisível por 7. Agora eu vou testar por 11, né? E aí, para números pequenos, você pode testar assim. Tira o último algarismo e o número formado sem o último algarismo é 18, menos o último algarismo. Só que 18 menos 7 é 11. 11 é divisível por 11. Então, 187 é divisível por 11. Então, esse número é composto. Bom, para encerrar, vamos apresentar mais testar esses dois últimos números. 119 é divisível, é primo ou é composto? Bem,
Então, é só procurar aqui na tabela um número que seja maior do que 119. O primeiro número maior que 119, 121. Então, pronto. Como 11 vezes 11 é 121, se o 119 for composto, um dos fatores primos, na hora que você for decompor o 119 em um produto de primos, um dos fatores primos deve ser um número menor do que 11. Um dos fatores primos deve ser menor do que 11. Então, vamos testar. 119 não é divisível por 2, porque o algarismo das unidades não é múltiplo de 2. 119 não é divisível por 3, porque 9 mais 1 mais 1, a soma dos algarismos do 119 é 11, não é divisível por 3. Não é divisível por 5, porque o algarismo das unidades não é divisível por 5. Será que 119 é divisível por 7? E aí nós vamos fazer aquele teste, né? Vamos olhar para o número 119, e aí eu vejo o número formado apenas pelos algarismos. Depois que eu excluo o último, quando você exclui o último algarismo do 119, fica 11. Então você vai fazer essa conta. 11 menos o dobro do último. 2 vezes o último algarismo é 9. Agora, aqui tem um detalhe, né? Você veja, 11 e 2 vezes 9 é 18. O 18 é maior do que 11. Então, nesse caso, você pode fazer, ao invés de 11 menos 18, faça 18 menos 11. Então, 18 menos 11 é... 18 menos 11 é 7. Pronto. E o 7 é divisível por 7, obviamente. Então, esse número aqui é divisível por 7. Ele é composto também, tá bom? Então, veja, não precisa fazer... Eu preciso fazer apenas algumas divisões. No caso do 119, como ele é menor do que 121, eu só preciso testar se 119 é divisível por algum desses primos. 2, 3, 5, 7. Nesse caso, ele é divisível por 7. Não é primo, ele é composto. Tá bom? Se você fizer as contas, 119 dividido por 7 vai dar uma divisão exata. E por fim, vamos olhar o 281. O 281, será que ele... eu já marquei aqui, mas aqui é para verificar. Não sei se ele é primo ou composto, por enquanto, né? Esses aqui são primos. Primos aqui é 181 e 79. Esses outros são compostos. Agora vamos testar o 281 para encerrar. Bom, 281 é menor do que 289. Então, se ele não for primo, se o 281 for composto, ele tem pelo menos um divisor, um fator primo na sua decomposição. É menor do que 17. Então, vai aparecer um desses fatores primos na decomposição do 281, se ele não for primo. Então, basta testar se 281 é divisível por um desses números aqui. Então, vamos lá. Será que 281 é divisível por 2? Não, também não é por 3, se você somar os algarismos. Vai dar 11, não é divisível por 5. Por 7 dá para testar, né? 281. Quando você tira o algarismo das unidades, vai ficar o número 28. Aí faz 28 menos 2 vezes o último algarismo. Bom, 28 menos 2 é 26. 26 é divisível por 7? Não é, né? Então, como 26 não é divisível por 7, esse número não é divisível por 7. Agora, depois de 7 vem o 11. 281. Pode usar qualquer um dos dois critérios de divisibilidade por 11. Eu vou usar, como é número pequeno, eu vou usar aquele que é mais tranquilo, né? Quer dizer, não é mais tranquilo, né? É porque o número é pequeno. Então vai ficar 28 menos 1 é 27. Ou seja, você olha para o número sem o último algarismo, é 28, e subtrai esse número que sobrar do último algarismo. 28 menos 1, 27. Agora, 27 não é divisível por 11 também. Então, resta saber o 13. Existe critério de divisibilidade por 13 também, tá? Se você lembrar até o 11, tá bom. Eu não vou cobrar divisibilidade por 13, mas existe critérios aí para um monte de primos. Mas vale a pena para números grandes, né? Se você não tiver paciência para memorizar tudo isso, faça a conta mesmo. 281 dividido por 13 é quanto? O resto não é zero. Então, pronto. Então, 281 não é divisível por nenhum dos primos menores que 17. E se ele fosse composto, ele teria pelo menos um desses fatores primos na sua decomposição. Portanto, esse número aqui é primo. Então, 281 é primo, 181 também e o 79. Então, essa é a maneira prática de você testar, no caso desses números pequenos, se o número é primo ou composto.